Olá, pessoal! Nós vamos falar na aula de português hoje sobre concordância verbal e nominal. Quando a gente fala em concordância, é porque algo tem que concordar, né? Então, vamos começar pela concordância verbal. É a relação estabelecida de forma harmônica que uma tem que estar combinando com a outra, vamos dizer assim, entre o sujeito e o verbo. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica algo e o verbo é a ação. Então, o sujeito tem que estar combinando com o verbo. Quem pratica a ação. Então, os dois têm que estar em harmonia. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também. Então, verbo e sujeito no plural, os dois. Verbo e sujeito no singular, os dois. Eu não posso ter um no plural e outro no singular. Vamos ver aqui em exemplos. A concordância verbal, a relação entre o núcleo do sujeito e o verbo. Aqui nós temos uma frase, ó, o aluno diz a verdade. O aluno, ele é o sujeito, é quem vai fazer a ação. Qual é o verbo? O verbo é diz, que vem de dizer. Então, o aluno diz, porque nós estamos falando de um aluno. Na frase de baixo está assim, eles dizem a verdade. Quem diz a verdade? Eles. É mais que uma pessoa. Então, o sujeito, eles. E o verbo? O verbo também é o dizer. Só que aqui eu tenho no plural. Então, diz no plural, eu vou ter dizem. O verbo combinando com o sujeito. Em relação entre nomes, o aluno aplicado aprende. Outro exemplo, o aluno é o sujeito. Aplicado, nós temos o quê? A relação entre o verbo e o sujeito. Aqui, nós estamos falando de masculino e feminino. O aluno aplicado aprende. A aluna aplicada aprende. Eu não poderia ter a aluna aplicado, porque o sujeito tem que combinar com o adjetivo, certo? Que o aluno é aplicado. Aplicado é um adjetivo, é uma qualidade desse indivíduo. Depois, nós temos a concordância nominal. Trata especificamente da concordância de gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. E número, primeira, segunda, terceira pessoa, que deve ocorrer entre o nome, o substantivo, o que é um substantivo? É tudo que dá nome a algo. E os outros termos da sentença que o modificam. Adjetivo, artigo, pronome e até mesmo numerais. Adjetivos, tudo que dá qualidade, os artigos o, a, uma, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, conosco, convosco e até mesmo os numerais, primeiro, segundo, oitavo. Então, isso daqui, a concordância nominal sempre tem que ter essa combinação. Nós temos exemplo aqui, ó. Meu filho é bonito. O meu é o pronome. Filho vem substituir o quê? O nome. Ele é um substantivo, ele dá nome a algo, ele dá nome ao filho. O é verbo e o bonito é adjetivo. Então, aqui, ó, aqui o filho tem que, o substantivo combina com o adjetivo. Minha filha é bonita. Há uma combinação entre minha, porque eu estou falando no feminino, filha, como que eu sei que é feminino? Porque a palavra aqui, o substantivo, está no feminino. É bonita. Então, o pronome tem que estar no feminino para combinar com o substantivo e para combinar com o adjetivo. E com o verbo, porque eu estou falando de uma única filha. Na frase de baixo, eu tenho as três frases, elas são muito parecidas, mas muda
o quê? O adjetivo, muda o pronome, mas eu estou falando de uma pessoa na primeira. Na terceira frase, eu estou falando de mais de uma pessoa. Minhas. A minhas é um quê? O pronome. Pode ser a Maria, Joana, Benedita, são minhas. O que elas são minhas? Filhas. Filha é um substantivo. Então, aqui, ó, o substantivo está combinando com o pronome. Eu não poderia colocar minhas filha. Então, se ele está no plural, filhas também tem que estar no plural. São. Por que eu não posso usar é? Porque é quando eu estou falando para uma pessoa. Estou falando de uma pessoa. Aqui eu estou falando de mais pessoas. Então, são, que é o verbo ser. E o adjetivo, bonitas. Então, eu não poderia ter minhas filhas são bonita. Por quê? Bonita se eu estivesse falando apenas de uma pessoa. Mas eu estou falando de mais pessoas. E aqui, ó, tome cuidado para não confundir com o advérbio meio, que não se flexiona. A mulher está meio cansada. Eu não falo que ela está meia cansada. Quando eu falo meia, eu estou falando de um substantivo, aquele substantivo meia, aquela peça que a gente usa no pé. Então, a mulher está meio cansada. Por quê? Porque ele não se modifica. Tá? Quando é um advérbio, ele não se modifica. A palavra menos, por ser uma palavra invariável, menos sempre será escrito dessa forma, mesmo quando acompanhar um substantivo feminino. A palavra menas não existe. Ela tinha menos caixas do que ele. Mesmo sendo feminino, a palavra sempre vai estar no masculino. Então, menos e meio, quando eu estiver usando como para numa situação nominal, eu não vou flexionar, não é meia. Eu tenho que lembrar que meia é para mim colocar no pé. Então, eu não posso falar a mulher está meia. Não, a mulher está meio. E menos, não existe essa palavra. É sempre menos, mesmo que for no feminino. Certo, pessoal? Façam a atividade correspondente. Qualquer coisa, me procurem no meu zap particular, que eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? Um beijo, até a próxima aula.